Olá pessoal, antes de a gente entrar na parte de fotossíntese, eu vou fazer uma transição entre o que vocês acabaram de ver na parte de relações hídricas com o professor Humberto e a gente depois chega na aula de introdução de fotossíntese, tá? Então, esse vídeo é sobre estômatos, que é uma parte que vocês viram das relações hídricas e também vão ver bastante na fotossíntese, né? Porque os estômatos são reguladores-chave da fotossíntese, transpiração e também da eficiência do uso da água, tá? Então, vocês viram com o Humberto que o transporte de água ao longo da planta depende de um gradiente de potencial hídrico, né, ao longo dos tecidos da planta e que é gerado, né, também através dessa transpiração que ocorre através dos estômatos, né? Então, à medida que a planta perde água pela transpiração, que passa através do poro estomático, ela gera esse gradiente de potencial hídrico ao longo da planta, que faz com que a água seja absorvida lá no solo, né? Então, quanto mais ela perde via estômato, mais ela consegue absorver via as raízes no solo, tá? Então, os estômatos têm essa importância fundamental na parte de refrigeração da planta e também de otimizar a absorção de água via o sistema radicial, tá? Agora, o que são os estômatos? Os estômatos são encontrados principalmente na epiderme da folha, tá? Então, é um complexo estomático que é composto algumas vezes por essas células aqui ao redor, que se chamam células subsidiárias. Isso aqui nem todas as plantas têm essas células subsidiárias, tá? Então, algumas têm, outras não. Mas todas têm essas duas células, são chamadas de células guarda, e um poro que está dentro, né? Ou seja, que essas células guardas circundam esse poro, tá? Então esse poro pode estar um pouco mais fechado, como nessa célula aqui, ou um pouco mais aberto. Então esse poro ele abre e fecha ao longo do dia, tá? Então ele responde a várias condições ambientais e à medida que abre e à medida que fecha, você tem mais ou menos transporte de água da folha para o ambiente e de CO2 do ambiente para a folha, tá? Então, através desse poro estomático que ocorre as trocas gasosas, que é o quê? A perda de água via transpiração e a entrada de CO2, que vai ser o substrato para a fotossíntese, tá? Então, esse movimento estomático é extremamente importante. De onde surgiu esses estômatos? Qual é a origem dos estômatos? Aqui a gente tem vários tipos de plantas, né? As angiospermas, pteridófitas, briófitas. Então, quase todas as plantas têm estômato. Tá? Então, exceto um grupo aqui que perdeu o estômato ao longo da evolução, mas praticamente todas as plantas possuem estômato. Okay? Você pode encontrar diferentes formas com que esse estômato está distribuído na epiderme da folha. Então, por exemplo, aqui nós temos plantas de Arabidopsis, aqui de feijão, aqui de arroz e aqui de trigo. Então vocês vejam que a distribuição com que esse estômato é encontrado na epiderme foliar pode variar. Isso vai determinar a taxa de transpiração, por exemplo. Quanto mais estômato a folha tiver, mais água ela perde. Tá? E nas dicotiledôneas você tem essa distribuição, e nas monocotiledôneas você tem essa distribuição mais linear, né? Um estômato atrás do outro. Já na dicotiledôneas você tem essa distribuição mais desuniforme. Tá? Então a densidade estomática varia de acordo com a planta ou de acordo com o ambiente que ela está crescendo. Tá? Bom, essa abertura e fechamento estomático vai propiciar essa entrada de CO2 atmosférico para dentro da folha. Tá? Então, a fotossíntese acontece aqui no cloroplasto. Tá? E aí você tem, quando esse estômago está aberto, esse CO2 entra, né, e vai até o cloroplasto, onde ele vai ser fixado pela rubisco. Tá? Então, o movimento estomático é uma barreira física para a entrada do CO2. Quando o estômago está fechado, esse CO2 vai ter dificuldades de entrar dentro da folha. Quando o estômago está aberto, o CO2 tem mais facilidade para entrar dentro da folha. Tá? Então, nós medimos isso em laboratório e o símbolo GS é o símbolo que a gente dá para condutância estomática, que é a taxa de abertura e fechamento do estômago, tá? Do poro estomático. Okay? E GM seria a condutância mesofílica, ou seja, a resistência que o CO2 encontra até chegar no cloroplasto depois que passou do estômago. Isso é a condutância mesofílica. A condutância estomática é simplesmente a taxa de abertura
e fechamento do poro estomático. Tá? Então, por exemplo, aqui nós temos a taxa de condutância estomática e aqui a taxa de fotossíntese de plantas irrigadas, aqui as bolinhas pretas, e plantas não irrigadas. Né? Então, vocês vejam que as plantas não irrigadas, você tem uma menor taxa de condutância estomática. Tá? Então, quando falta água no solo, o estômago fecha. Tá? Quando tem água no solo, que são as plantas irrigadas, você tem aqui uma alta taxa de condutância estomática e, consequentemente, uma maior taxa de fotossíntese. Tá? Então, não é uma relação linear, vocês vejam que ela satura, mas quanto mais aberto o estômago, mais CO2 entra e, consequentemente, mais fixação de CO2 a gente vai ter. Maior a taxa de fotossíntese. Agora, o que regula a abertura estomática, né? Então, tudo isso aqui são fatores que regulam, que podem regular tanto a abertura ou o fechamento estomático. Tá? Então, por exemplo, o estômago abre na luz. Né? Então, a disponibilidade, quantidade e qualidade de luz é um fator que otimiza a abertura estomática. Alguns íons, potássio, cloro, nitrato, cálcio, também estão envolvidos com a abertura e fechamento estomático. Concentração de CO2, fito-hormônios, metabólitos, mensageiros secundários, variáveis ambientais, umidade relativa, temperatura. Quanto maior a temperatura, mais aberto está o estômago. Né? Quanto maior a umidade relativa também. Então, vários fatores combinados vão determinar se o estômago está aberto ou está fechado. Tá? Então, é um mecanismo bem complexo de que o estômago responde a várias variáveis ambientais e endógenas. Tá? Por exemplo, né? Então aqui a gente tem a taxa de condutância estomática no escuro, depois a gente tem a transição para a luz, então o estômago abre, né? Aqui são duas espécies, uma espécie laranja e uma espécie aqui em azul. Então você tem a abertura estomática na luz. Então quando você coloca a luz, o estômago abre, exceto nas plantas CAN. A gente vai ver na parte de fotossíntese, mas na maioria das plantas, você coloca a luz, o estômago abre. E nessa condição você tem o quê? Um incremento na taxa fotossintética também, porque o estômago está abrindo, está entrando CO2 e está sendo fixado. Tá? Então, a fotossíntese ocorre na luz. Né? À medida que essa planta é transferida para o escuro, que é essa parte cinzenta aqui, o estômago fecha e também a fotossíntese não ocorre, porque o estômago está fechado e também a fotossíntese depende fundamentalmente da luz. Né? Então, o estômago abre na luz e fecha no escuro. Tá? Então, essa é uma característica comum das plantas C3 e das plantas CAN. Das plantas C3 e das plantas C4. As plantas CAN abrem o estômago no escuro e fecham na luz, é o contrário. Tá? Bom, que tipo de qualidade de luz é importante para a abertura estomática? Se a gente iluminar um estômago somente com luz vermelha, a gente vai ter esse tipo de abertura aqui. Se a gente adicionar luz azul, a gente tem mais essa magnitude de abertura. Tá? Então aqui é a taxa de abertura estomática, aqui é o tempo. Ou seja, se você colocar luz vermelha, você tem um limite de abertura estomática, né? Se você colocar só luz vermelha. Se você adicionar luz azul, você tem um incremento nessa taxa de abertura estomática. Por quê? Porque essa luz azul ela é percebida, né, durante o processo de abertura estomática pelas fototropinas, tá? Vocês já viram na parte de fotomorfogênese, e ela induz uma série de mudanças metabólicas dentro do metabolismo da célula guarda, que culmina com a abertura estomática. Tá? Então, durante o processo de abertura estomática induzida pela luz, você tem uma série de degradações aqui, por exemplo, degradação de amido, degradação de lipídio, degradação de açúcar, que a gente acredita que é para sintetizar ATP, que vai ser usado nessa bomba de prótons ATPase aqui. Tá? Então, luz azul é percebida pela fototropinas, que induz uma série de mudanças metabólicas que culminam na abertura estomática. E por fim, um dos mecanismos mais bem relatados de fechamento estomático é mediado pelo hormônio ácido abscísico. Né? Então, quando a planta está numa situação de desidratação, ou seja, quando tem faltando água no solo, a gente tem a síntese de ácido abscísico, tanto na parte aérea como no sistema radicial, e esse ácido abscísico, à medida que ele chega na célula guarda, o estômago fecha. Né? Então, ele é um sinal para o fechamento estomático. Tá? Então, essa é a nossa aula de hoje sobre estômatos. Depois a gente vai continuar com a parte de fotossíntese. Um abraço.